Olá pessoal, hoje daremos início à nossa quarta e última aula do curso de Revisão Sistemática. E o tema da aula de hoje é Apresentação de Resultados e Análise do Risco de Viés. Você lembra qual é o objetivo de uma revisão sistemática? É sumarizar e disseminar o conhecimento presente na literatura que se relaciona a determinado assunto. Em outras palavras, sumarizar será criar um resumo, uma tabela resumo com os principais achados na literatura do tema que você tem interesse em fazer a sua revisão sistemática. Então, diante disso, quando você elabora a sua tabela resumo, quais são os resultados que devem estar presentes nessa tabela? Vamos retomar um pouco os esquemas das aulas anteriores para consolidar cada vez mais esse conhecimento. Nós primeiro falamos da estratégia PICO, da importância de detalhar essa estratégia ou alguma outra. Então, para facilitar por meio de palavras-chave, a estratégia de busca bibliográfica nas bases de dados que você vai selecionar para fazer a sua revisão. Pode ser PubMed, Embase, enfim. Várias delas estão disponíveis. Você tem que definir ainda, como desenho do seu estudo, quais são os critérios de inclusão e exclusão que se relacionam à estratégia PICO, por exemplo. O P de população, problema ao paciente, o I de intervenção, o C, que seria comparação-controle, o O, que é outcome em inglês, na tradução fica desfechos, que eles vão ser inseridos ou não, e o T de tipos de estudo, que você vai selecionar para a sua revisão sistemática. Definido toda a metodologia do seu estudo, o desenho do seu estudo, você fez as análises, fez toda a leitura, como você vai apresentar esses dados sumarizados na sua tabela resumo. Então aqui, preferencialmente, os resultados devem ser apresentados por meio de flowchart ou flow diagram, que em português seria fluxograma. Esse modo de apresentação, eles são preconizados pela plataforma Prisma, ou então eles podem ser até personalizados. Mas o que seria essa plataforma Prisma, inicialmente? Existe um Prisma Statement, ele é um checklist, é como se fosse uma lista de tarefas, com 27 itens para apresentações de dados em revisões sistemáticas e também meta-análises. Opa, meta-análise, o que seria isso? Meta-análise é aquela revisão sistemática que o pesquisador realiza, mas ele faz uma complementação. Ele entra em contato com cada pesquisador do artigo que ele resolveu incluir na revisão sistemática e solicita o banco de dados que ele utilizou. De modo que esse pesquisador ele vai pegar o banco de dados de todos os artigos e vai criar um bancão. E ele mesmo vai conseguir fazer a própria análise estatística de todos esses resultados reunidos, certo? Então, ele faz uma revisão sistemática, sumarizando essas tabelas dos achados, mas ele também consegue fazer a sua própria análise estatística. Legal, né? A plataforma Prisma também auxilia a apresentar os dados de forma coerente, de forma lógica, com os dados esperados para uma revisão sistemática muito bem estruturada. Lembre-se, a revisão sistemática ela é uma metodologia sistemática, como o próprio nome diz, então é tudo muito organizado, muito ordenado e muito bem estruturado, até para evitar erros. Quando você entra na plataforma Prisma, é possível fazer o download desse checklist por lá para auxiliá-lo a estruturar o seu próprio artigo científico. Esse é o layout do site, o link está ali, e no canto direito você pode reparar que existem alguns documentos disponibilizados, como o Prisma 2020, esse checklist, essa lista de tarefa com passo a passo, o Flow Diagram, esse Statement Paper ou Explanation, tudo relacionado de fato a explicações da própria plataforma. E sobre o checklist do Prisma, para algumas revistas, o seu envio devidamente preenchido é obrigatório. De todo modo, sempre que você fizer a sua revisão sistemática, mencione no campo da metodologia, ao longo do texto, que você utilizou o Prisma Statement para a elaboração da sua revisão sistemática. Isso vai garantir maior rigor metodológico para o seu artigo científico. E quando você o submeter em uma revista, sempre envie esse checklist do Prisma preenchido.
mesmo que ele não seja obrigatório. Quando você faz a submissão do seu artigo na revista, tem um campo destinado para tabelas, para as figuras, mas também tem um campo adicional de tabelas complementares, tabelas suplementares. E aí você pode colocar ali, de tal modo que a pessoa, uma vez que seu artigo seja publicado, a pessoa tem acesso a um link, e quando ela clica nesse link, ela tem tabelas a mais que ela pode encontrar para até favorecer a leitura do artigo, compreender um pouco mais da própria metodologia do artigo. Quanto mais a gente disponibilizar material, é melhor. E isso também vai facilitar muito a avaliação do seu manuscrito pelo revisor, pelo editor da revista, por compreender novamente que você adotou uma rigorosa metodologia muito adequada para esse tipo de estudo. Você foi cuidadoso, todo o seu desenho também amostral. Esse flowchart, ou flow diagram, ou fluxograma, nada mais é do que uma representação diagramática dos resultados numéricos das suas buscas bibliográficas. Então, veja, são esses diagramas que estão aí disponíveis no próprio site da plataforma Prisma. Então, veja, você tem o primeiro aqui no canto esquerdo, a identificação. Então, nesse caso, você tem que detalhar tudinho. Você vai colocar ali quais são as bases de dados que você utilizou. PubMed, Scopus, Cielo. Quantos artigos você encontrou por aquelas palavras-chave no PubMed? Encontrei 300. Quantos você encontrou na Scopus? Então você vai descrevendo, na Cielo também. Segunda etapa, screening. Screening, a tradução para o português é triagem. Então, quantos manuscritos, quantos artigos aqui foram triados, quantos de fato você reteve, você recuperou, né? Você manteve ali, quantos de fato foram avaliados segundo critérios de elegibilidade, que seriam aqueles critérios de inclusão e critérios de exclusão. Tantos ficaram, tantos foram excluídos, olha lá no canto direito, mas foram excluídos por qual razão? Porque o delineamento não estava adequado, porque o desfecho não era aquele, por qualquer coisa que você começa a fazer uma leitura crítica desses artigos que você vai selecionar. Por último, você vai colocar, então, no canto esquerdo aqui, quais de fato foram os artigos que foram incluídos na sua revisão sistemática. Esses flowcharts, eles apresentam complexidades distintas. Então, como eu disse, você pode editá-los, eles estão disponíveis ali para download gratuitamente em Word, e você tem duas opções. Você pode optar por um flowchart resumido ou um que seja ampliado, onde você pode dar uma descrição maior, muito mais detalhada das suas buscas nas bases de dados. Você tem ainda uma outra opção, que é fazer um Prisma, utilizar o Prisma Generator, que é uma ferramenta que você preenche de forma online. Então, você não precisa fazer o download Word, você automaticamente preenche online. Bem, então nós temos aqui algumas opções. O flowchart resumido, o flowchart ampliado, o generator, qual deles você escolhe? Qual é a nossa dica aqui? Verifique o que tem sido utilizado pelos pesquisadores nas principais revistas relacionadas ao tema que você está querendo fazer a sua revisão sistemática. Como é que o pessoal tem feito esse flowchart? Quais são os dados que eles têm apresentados? É resumido, ampliado? Ou se você tem o foco, por exemplo, em uma determinada revista, um determinado periódico, como que as revisões têm sido apresentadas nessa revista. Agora o tabelamento dos principais resultados, as tabelas resumo, que vão sumarizar a nossa revisão sistemática. Nós temos aqui um modelo de tabela com os artigos incluídos na revisão sistemática. Então, por exemplo, você colocar o autor, ano de estudo, país de origem, tipo de estudo, número de participantes, objetivo primário. Eu vou ler esses dois estudos aqui como exemplo e gostaria que vocês prestassem atenção que tudo está muito objetivo. É uma palavra somente, e na parte de objetivos primários são 3 a 4 linhas no máximo. A gente tem que falar de forma objetiva e clara, atendendo a necessidade do campo. Então vamos lá, o autor, Reina et al., ano de estudo, 2007, país de origem, Espanha, tipo de estudo, retrospectivo, número de participantes, 60, porque você bate o olho, é um resumo, pessoal, você tem que bater o olho, não tem que perder muito tempo ali, fica muito poluído se tiver muita informação, tá? Até porque a gente quer comparar esses dados quando você bate o olho, tudo bem? Então lembra, simplificar com objetividade e clareza. Agora, objetivo primário, 3 linhas. Analisar o quê?
radiografias panorâmicas, certo? População-alvo, homens com diabetes e osteoporose, desfecho, acabou. Segundo estudo, Riso et al., ano de estudo, 2010. País de origem, Itália. Tipo de estudo, retrospectivo. Número de participantes, 47. Objetivo, olha lá, que deu 4 linhas ali, mas é isso, 3, 4 linhas. Analisar o quê? Radiografias panorâmicas, em quem? População-alvo. Mulheres na pós-menopausa. Com que desfecho? Risco de osteoporose, entendeu? Olha aí a estratégia PICO aparecendo de forma objetiva e direcionada. Bateu o olho, a gente lê rapidinho o objetivo. Tabela 2 agora. Modelo de tabela com os principais resultados obtidos pelos pesquisadores. Então, nós temos aqui autor, o índice radiométrico utilizado no caso desses 2 estudos, ou seja, a metodologia que eles utilizaram, resultados e conclusões. De novo, repara, com resultados e conclusões, 3 a 4 linhas mais ou menos aí, ficar na média disso, tá? Vamos ler. Autor, Hein et al. Qual foi a metodologia que eles utilizaram? 3 métodos, MCI, MI, PMI. Resultados. Qual a população-alvo deles? Diabéticos, lembra? Eram homens. Diabéticos possuem maior risco de osteoporose em comparação a quem? Lembra o C de comparação do PICO? Do que não diabéticos. Acabou. Conclusão. As radiografias panorâmicas, se tem maior risco, né, deles, são úteis? São. Então, essa é a conclusão. Então, são úteis as radiografias para rastrear homens sob risco no desenvolvimento de osteoporose. Veja, qual foi a ferramenta utilizada? A exposição, radiografia panorâmica. O que você queria ver? Rastreamento em quem? População-alvo do PICO. Homens. Sobre risco do quê? Qual que era o desfecho aqui? Desenvolvimento de osteoporose. Veja, o tempo inteiro a gente fica em cima da estratégia PICO. Por isso que ela é tão importante determinar. Tá? A gente está falando da revisão sistemática para qualquer estudo. Sempre tenha em mente qual é a sua população-alvo, qual é a intervenção que você está utilizando, qual a comparação que você vai fazer, qual o seu desfecho, às vezes quais são os tipos de estudo. É isso que você tem que se basear. Qualquer coisa fora disso vai acabar poluindo a sua tabela. Outro estudo, Riso et al. Quais foram as metodologias aqui? MCI e PMI. É um outro estudo. Então, resultados. O MCI e PMI não foram úteis na diferenciação de mulheres sob risco de osteoporose, que era o desfecho, em radiografias panorâmicas, exposição. Conclusão. Os índices radiomorfométricos utilizados não são acurados no rastreamento de mulheres na pós-menopausa, a população, sob risco de o quê? Osteoporose, quer dizer, esse é o desfecho, desculpa, em radiografias panorâmicas, ok? Uma outra possibilidade é a apresentação de quadros, resumos. Revisão sistemática possibilita também o uso de ilustrações, porque elas são muito amplas também. E tudo isso pode utilizar para sumarizar os resultados finais também, ou dar maior descrição da metodologia que você utilizou. Então, por exemplo, esse quadro é um modelo de quadro-resumo sobre as principais manifestações sistêmicas e orais de pacientes acometidos por doença de Huntington, segundo a literatura incluída nesse estudo. Então, nós temos nesse quadro, do lado esquerdo, as características sistêmicas, do lado direito, as características orais. Repara que o quadro ele é fechado em todas as suas extremidades. É como se fosse um box, na verdade é uma caixa fechada, diferentemente da tabela. A tabela ela não é fechada nas suas extremidades, ela fica aberta. Eu nunca fecho uma tabela, isso é um erro sério. Tá? Então, quando você fizer a sua tabela, você sempre vai colocar a linha acima, a linha embaixo para determinar limite superior, limite inferior dessa tabela. Você pode colocar as divisórias internas na tabela, mas esse box, de fechar aqui essas extremidades, não. Tem que ficar aberta. Eu, particularmente, acho muito mais adequado apresentar os seus dados dos estudos, das revisões sistemáticas, sempre em tabelas. E deixar o quadro mais para alguma especificação, algum detalhamento específico das variáveis, né, da classificação que você adotou, tá? Bom, então até esse momento você já sabe como apresentar o resumo dos seus artigos. Mas agora vamos avançar um pouquinho mais. Como você pode utilizar
e depois, num segundo momento, até demonstrar para o leitor do seu artigo, da sua revisão sistemática, que aquele artigo que você incluiu ali no seu estudo, ele segue ou não um determinado padrão de qualidade metodológica. Então agora nós vamos falar a segunda parte da aula, que é a análise do risco de viés. A gente vai falar aqui da qualidade dos estudos. Então é fundamental garantir que a evidência científica que você apresenta, que você selecionou para a sua revisão sistemática, ela é de um estudo imparcial, que esse estudo tenha uma boa qualidade e vai fornecer, portanto, para a sua revisão sistemática uma base racional, tendo em vista o papel das revisões sistemáticas, não é sumarizar? Para quê? Auxiliar no desenvolvimento de protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas e tomada de decisões em saúde. Então é muito importante garantir a qualidade desses estudos. Então, ou seja, demonstrar a presença de vieses, que é conhecido também como risk of bias, nos artigos que foram incluídos na sua revisão sistemática. Mas opa! Então, estamos falando de qualidade dos estudos, mas agora surgiu uma nova palavra, né? Qual é a métrica dessa qualidade? Ela é chamada de viés, pessoal. Mas o que é viés? O viés de um estudo, ele é definido como um erro sistemático, tá certo? Então, viés é erro sistemático. Vamos repetir? Viés é erro que se repete, é um erro sistemático no estudo. Tanto pode acontecer na condução ou durante a execução do seu estudo e, ao final, resulta em resultados incorretos. Esse viés ele pode se relacionar, por exemplo, na forma como naquele estudo, um estudo primário, onde a pessoa por vezes faz o questionário, vai coletar os dados do preenchimento desse questionário, digita, faz a análise, certo? É um estudo primário. Ele teve um erro, por vezes, na forma como ele selecionou os participantes, por vezes ele fez um direcionamento para selecionar um pouquinho mais determinado perfil, o que por vezes não é adequado, não é apropriado para esse tipo de estudo. Depende do objetivo, claro. Erros na avaliação dos desfechos. Pode acontecer, por exemplo, erros relativos à ausência da demonstração dos resultados na sua forma como um todo, para que o leitor possa compreender a magnitude da condução daquele estudo, certo? Então, esse erro sistemático, ele acaba se relacionando com duas coisas, a validade interna do estudo e a validade externa. A validade interna diz respeito à resposta da pesquisa daquele estudo. Aquele estudo conseguiu responder a pergunta que ele formulou, de modo que não haja vieses no delineamento, na coleta e nem na análise de dados. Tudo ali foi feito de forma rigorosa, a metodologia para garantir, então, minimizar erros e garantir, portanto, uma boa qualidade desse estudo, em termos metodológicos. Agora, validade externa. Se relaciona ao problema da pesquisa, tá? Quando você elabora a sua pergunta, aqui é a resposta da pesquisa, tá? A resposta à sua pergunta que você fez, aqui já é a pergunta da pesquisa, é o problema que você traz. Então, esse problema da pesquisa, essa questão que você elaborou, de fato foi uma pergunta apropriada? Essa pergunta que você fez, ela vai permitir que você faça uma generalização e execute os resultados da sua pesquisa em diferentes campos. Então, a gente tem que garantir também todos esses pontos. Mas a gente apresentou tanta coisa aqui, porque o erro, se a gente parar para pensar, ele pode ser subjetivo, não é mesmo? Olha a figura. Depende do ponto de vista que você olha. Para o rapaz da imagem à esquerda, para ele é um 6. Para o rapaz da direita, é um 9. Qual está errado? Depende da metodologia que se estabelece aqui, certo? Porque, em teoria, os dois, nesse caso aqui, até estariam certos. Se nós determinarmos aqui um critério, como nós temos critério de inclusão, exclusão, todos os critérios aqui seria, não, o critério é que o número deve estar ancorado do lado direito. Então, de fato, o número vale 9, tá certo? Então, tudo pode ser muito subjetivo. Para auxiliar essa subjetividade dos artigos, né, por meio desses pesquisadores, o ideal é adotar ferramentas
que vão auxiliar esse pesquisador a fazer uma análise menos subjetiva e, portanto, com menos erro, certo? Por quê? Porque ele vai seguir critérios já estabelecidos. Ele e todos, então a gente consegue equiparar os estudos. Por isso que temos tantos protocolos, tantas checklists para padronizar isso, para fazer todo mundo olhar tudo na mesma perspectiva, na mesma ótica, certo? Então, para algumas ferramentas que nós temos nesse caso, nós temos a Cochrane Library, pode ser também a Joanna Briggs Institute, e nós temos também uma terceira opção, que é o GRADE. Então, vou apresentar cada um deles para vocês. Primeiro, vamos falar da Cochrane Library. Ela é uma ferramenta de análise de risco de viés. O que é viés, pessoal? Erro sistemático, análise do risco de erro, análise de qualidade do artigo. Então, se pensarmos em qualidade do artigo, o artigo de boa qualidade, ele vai ter menos o quê? Menos erros. Ele vai ter menos viés ou menos vieses, tá? Porque pode ter mais de um erro. Então, a gente pode falar assim em vieses, tá? No caso da Cochrane Library, ela contempla exclusivamente ensaios clínicos randomizados e fornece aí uma ferramenta chamada de ROB2. E também estudos não randomizados, mas de intervenções, pessoal. E aí a ferramenta é o Robbins-I de intervenções. Ausência de resultados de meta-análise. Então, quando não tem meta-análise, ainda assim é possível utilizar uma outra ferramenta chamada de ROBME. Esse é o layout da Cochrane Library. O site está disponível e repara na setinha. Olha lá, revisões sistemáticas de intervenções, certo? A Cochrane Library, então, vai disponibilizar todas essas ferramentas nesse link aqui, né? O Risk of Bias, a gente já sabe que é risco de viés, risco de erro. Então, dependendo do seu tipo de estudo, você pode utilizar aqui ensaio clínico randomizado ou não, certo? Cada um deve ser aplicado para determinado caso. Uma outra opção agora, muito conhecida, é a Joanna Briggs Institute, conhecido como JBI em inglês, ou falando em português, a gente fala como JBI. É uma organização internacional de pesquisa em saúde. Ela não tem fins lucrativos e ela é especializada em recursos para práticas baseadas em evidências que são destinadas a profissionais de saúde. A Joanna Briggs Institute, JBI, ele atua em colaboração com mais de 70 entidades no mundo, incluindo universidades e hospitais. E aqui no Brasil, nós também temos uma sede da JBI, o Centro Brasileiro para o Cuidado à Saúde Informado por Evidências. Ele fica sediado em São Paulo e conta com a parceria da Escola de Enfermagem e do Hospital Universitário, são ambos da Universidade de São Paulo, a USP. Qual é o objetivo do Joanna Briggs Institute, o JBI? É orientar pesquisadores no roteiro de condução para revisões sistemáticas com manuais periódicos. Veja, então, cada vez mais aqui nós temos ferramentas para auxiliar por meio de roteiros, de manuais, para que não hajam erros. Nós estamos aqui falando em evitar vieses, certo? Esse é o site do Joanna Briggs, né? E eu traduzi esse Critical Appraisal Tools, né? Seria ferramentas de avaliação crítica para evitar esse erro sistemático, esse viés. E os manuais, os protocolos ficam todos disponíveis aqui. Lembre-se, é uma organização sem fins lucrativos, voltados justamente para a prática baseada em evidências para profissionais de saúde. Então, muito legal. E a terceira opção que nós temos nesse caso pode ser o GRADE, que significa Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation. Tentei fazer a tradução aqui, mas repara o seguinte. Assessment e evaluation, na tradução do inglês para o português, os dois significam avaliação, tá? Mas aí tem uma pequena diferença que eu tentei explicar aqui entre parênteses. Então, como seria em português? Classificação da avaliação como nível de desempenho, desenvolvimento e avaliação como grau de atingimento de metas, então são avaliações diferentes.
das recomendações, tá? Dos estudos que você vai incluir aí na sua revisão sistemática. Então, ele surgiu, a grade, no ano 2000, como uma proposta metodológica que é difundida no mundo todo e também endossada por organizações internacionais que são especializadas em revisões sistemáticas e protocolos clínicos. Então, nós temos, por exemplo, a colaboração Cochrane aqui e a Organização Mundial da Saúde. Qual é os objetivos do sistema grade? É clareza em informar a qualidade da evidência e a força da recomendação. Recomendação como? Como a seleção de inclusão na sua revisão. Tá? Que se você selecionou esse estudo e menciona ele, é porque você analisou criticamente a metodologia dele, então recomenda ele, certo? A sua revisão sistemática, lembre-se, é uma tabela resumo. Tá? E você avaliou criticamente os artigos para que eles entrem na sua própria revisão. Então, a grade aqui a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Esse é o site, o layout dele. Então, nós temos ali o Welcome to the Grade Working Group, e olha só no que eles se baseiam. Da evidência à recomendação, transparência e sensibilidade. Sensibilidade aqui no campo epidemiológico, de fato, de você atingir e selecionar o que de fato você deseja atingir, certo? Então, esse é o site do grade. E o que esse sistema propõe? Ele propõe que a avaliação seja utilizada para cada desfecho do estudo isoladamente e não para cada estudo. Então, nos outros métodos, você tem a tabelinha ali para cada estudo. Aqui não, aqui você vai reunir os desfechos isoladamente, tá? E não cada estudo. De modo que, dessa forma, você vai propor um conjunto de evidências para cada desfecho. E para isso, ele vai utilizar 5 fatores que, nesse caso, podem contribuir para reduzir a qualidade ou a confiança, né? Então, que seria o quê? Dos erros, tá? Você tem, por exemplo, 5 fatores para analisar risco de viés, imprecisão, evidência indireta, inconsistência e viés de publicação. Vamos falar de cada um deles. O que seria o risco de viés? Repara, do lado do risco de viés, nós temos uma tabelinha com várias bolinhas. Nós temos algumas bolinhas vermelhas, outras verdes, outras amarelas. Então, o risco de viés é você, por vezes, determinar uma metodologia que direcione a seleção de alguns artigos em detrimento dos outros. Certo? Quando a gente faz a seleção, ela tem que ser igual. Não adianta a gente favorecer alguns estudos e deixar outros que são igualmente importantes de fora. Outro fator seria a imprecisão. A imprecisão é fácil mencionar um alvo. Então, você tem um objetivo, a parte central do seu alvo. E aí, a forma como você avalia a qualidade do seu estudo, você não atingiu o alvo, você acaba margeando ele. Então, a sua avaliação acaba sendo também imprecisa com relação à metodologia daquele estudo que, por vezes, foi falho. Evidência indireta. O que é isso? Quando um pesquisador faz um estudo, nesse caso aqui em especial, ele tinha o objetivo de avaliar o efeito de associação do quadrado azul sobre o círculo azul. Esse era o objetivo do pesquisador. Só que nesse caso, houve, no meio dessa associação do efeito do quadrado azul sobre o círculo azul, um círculo amarelo. Então, teve um intermediário indireto nessa associação, tá? Que vai chegar, então, no resultado que é uma estrela verde, certo? A associação não foi direta. Teve um fator indireto aí que acaba sendo, por vezes, um erro que diminui a qualidade do estudo, sim. A gente não pode, se o pesquisador falar que houve associação direta do quadrado azul com o círculo azul, é um erro, tá? Ele não considerou o círculo amarelo, que é intermediário. Um outro erro, inconsistência ou heterogeneidade. O que seria? Nessa figura aqui, o que nós temos? Nós temos o eixo horizontal da figura e no meio desse eixo, como uma linha ali vertical, é como se fosse o eixo realmente central. Então, nós temos do lado esquerdo
algumas linhas horizontais com uma bolinha preta no meio e do lado direito também, certo? Cada linha horizontal com uma bolinha preta no meio corresponde a um estudo científico. O tamanho dessa linha horizontal diz respeito ao intervalo de confiança do estudo. Tá? Então, vamos supor aqui um exemplo bem simplório. Você tem uma determinada média, por exemplo, de um estudo que foi 50. Mas esse dado da média de 50 variou, por exemplo, de 0 a 100. Certo? A média foi 50. Então, esse é um tipo de estudo com intervalo até pequeno. Pode acontecer estudos que a média é 50, mas num intervalo aí, por exemplo, que vai de 0 a 2.000, certo? Um intervalo muito grande. Então, ele fica, às vezes, ali, média não nesse caso, né? Porque a média é a somatória dividida por 2. Mas aí a gente pode colocar ali como se fosse, por exemplo, a mediana, né? 50% dos dados ali. Então, quanto maior o intervalo de confiança, menos preciso o dado é. Certo? Quanto menor o intervalo de confiança, significa que é mais preciso. Então, a gente vê por essa linha horizontal. Nesse caso aqui, o eixo central revela que, sobre determinado assunto, você tem tanto estudos localizados do lado esquerdo, quanto alguns estudos localizados do lado direito. Então, do lado esquerdo, por vezes, são estudos que tiveram uma associação negativa, tá? E do lado direito, estudos que tiveram uma associação positiva, ou seja, do lado esquerdo, determinado efeito, por exemplo, do consumo de A por B é oposto. Então, quando aumenta A, diminui B, certo? Eles são inversos, por isso que são negativos, eles vão em sentidos opostos. Agora, do lado direito, para o mesmo tema, nós temos que não, que A influencia B positivamente. Se A aumenta, B aumenta também, certo? Relação direta, relação positiva. E aí nós temos os dois lados. Então, e aí? Qual que é a conclusão desse estudo? Tem uma inconsistência, está muito heterogêneo aqui. Tem gente que fala relação inversa, tem gente que fala que tem uma associação já positiva. Então, tomar cuidado com isso, certo? E viés de publicação. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por vezes, quando a gente está aprendendo a fazer pesquisa, o pesquisador fica muito alucinado em encontrar um p-valor ali menor que 0,05 para mostrar a associação. Quando a gente encontra isso, a gente até pula da cadeira, não é mesmo? Por quê? Porque isso é indicativo que você encontrou uma associação e grandes chances são que a revista vai selecionar, se você fizer um estudo direitinho, metodologicamente, o seu artigo para publicação. Ele vai sair da categoria de manuscrito e vai virar um artigo. Mas e no caso de algumas análises em que não tem associação? Porque não ter associação também é um resultado e é muito importante para a gente confrontar esses achados. E aí, por vezes, ou o pesquisador, por não ter associação, ele não publica, ou às vezes, quando ele tenta publicar numa revista, a revista não aceita, porque a revista só aceita associações que foram significantes. Então, nesse caso, nós temos aqui um viés de publicação, que são as revistas selecionarem só artigos que de fato tiveram associação e deixarem de fora os artigos que não tiverem associação, que não ter associação, ainda é um resultado. Então, a gente tem esses 5 fatores que a grade considera para reduzir a qualidade, que podem contribuir para reduzir a qualidade e confiança dos estudos que você vai estar avaliando para incluir na sua revisão sistemática. Além disso, o sistema grade também permite o aumento da qualidade por 3 fatores básicos. Primeiro, avaliar a magnitude de efeito, o gradiente dose-resposta e a influência de fatores de confusão. O que seria cada um desses? A magnitude de efeito seria o efeito da variável, porque nós temos, numa análise de associação, o efeito de uma variável de exposição sobre uma variável desfecho, certo? Que seria esse resultado. Então, o efeito, qual é o efeito dessa variável exposição sobre a variável desfecho no grupo das pessoas expostas em comparação ao grupo dos não expostos? Isso é a magnitude de efeito. Qual é esse valor? Tá? Qual é o valor desse efeito? É basicamente isso mesmo. Agora, o segundo ponto, que aumenta a qualidade do estudo. Tá? Gradiente dose-resposta, que seria
probabilidade de causalidade, tá? Dose vai gerar uma resposta. Então, a maior exposição ao fator de risco, que seria a dose, ocasiona maior ocorrência da doença e também vice-versa. Por isso que é dose e resposta. Se você olhar o gráfico, ele vai tendo uma dose à medida que você tem o eixo na horizontal da dose e na vertical é a resposta. Então, à medida que aumenta essa dose, ele vai ter uma determinada resposta, tá? Isso é o gradiente dose-resposta, que tem a ver relação de causalidade. E a influência de fatores de confusão. Então, veja, nós temos ali uma variável de exposição e o seu efeito sobre a variável desfecho, que nesse caso aqui ele escreveu como doença. A gente tem que tomar cuidado que, por vezes, existem fatores que são variáveis, tá? Variáveis de confusão, também chamados de fatores de confusão, é a mesma coisa, tá? O que elas fazem? Elas acabam distorcendo a real relação entre essa exposição com essa resposta, com esse desfecho, que no caso aqui é uma doença. Tá? E esse efeito, quando elas atuam, veja no quadrinho aqui, você tem um fator de confusão que obrigatoriamente ele acaba influenciando tanto a exposição e ao mesmo tempo o desfecho, o resultado. Veja que forma um triângulo, certo? Se ele influenciar só a exposição, mas não o desfecho, então ele não é variável de confusão. Ele obrigatoriamente tem que influenciar os dois. Por isso que ele acaba modulando essa relação. De tal forma que o efeito que você quer avaliar na exposição sobre a doença acaba sendo, por vezes, ou aumentado, tendo uma magnitude muito maior do que é a realidade, ou por vezes muito reduzido do que é a realidade. E quem faz isso acaba sendo o fator de confusão. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, em síntese, o GRADE ele é um instrumento abrangente para avaliação de uma evidência. O interessante aqui, o delineamento, como nós vimos, ele não é o único fator analisado. Veja todos esses fatores que podem reduzir ou até aumentar, que nós vimos, a qualidade do estudo. Então, nesse sentido, veja, ele é um instrumento complexo, tá? Por isso que ele vai demandar tanto calibração como imparcialidade dos pesquisadores a utilizar essa ferramenta. A variação por esse sistema GRADE só é possível em artigos com pergunta pico muito bem estruturada e que esteja de forma clara. Quando você fizer a finalização da sua avaliação pelo método, pelo sistema GRADE, é muito desejável que você também elabore uma tabela com os critérios que você utilizou para rebaixar a qualidade da evidência daquele artigo. Por que ele não é um artigo tão bom? Né? Por que você achou que a qualidade dele está mediana ou está muito ruim? E aí você escreve o julgamento. Por tais e tais motivos no desenho metodológico, viés de seleção, né? Todos esses fatores, desses fatores que nós apresentamos aí, tá? Viés de publicação, né? Por várias coisas que você pode colocar. Uma coisa importante, a transparência é um critério essencial para o bom uso do sistema GRADE. Bem, essas aulas foram todas baseadas, como dito logo na primeira aula, nesse e-book interativo chamado Revisão Sistemática. Ele está disponível gratuitamente na internet. Foi elaborado pela Universidade de São Paulo. E eu trago aqui 2 capítulos interessantes que eu sugiro a leitura por vocês. Construção do artigo para publicação e submissão do artigo em revista científica, dicas de seleção. Vale a pena ler os 2 capítulos. Se você quiser complementar a leitura com todas as aulas que eu fiz estritamente baseada nesse e-book, faça, leia, tem uma leitura bacana ali, ele é simples, vai te auxiliar ainda mais na compreensão da elaboração de uma revisão sistemática. A bibliografia utilizada, né, ao longo de todas as aulas e desse guia é essa. Agradeço muito pela oportunidade de vocês me acompanhar aqui ao longo desse curso e, mais uma vez, desejo sucesso na sua trajetória acadêmica, profissional, na elaboração das suas revisões sistemáticas. Até mais!